Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer questões do Corpo de Bombeiros, tudo bem? Na verdade é para o Corpo de Bombeiros e a gente vai trabalhar hoje somente com questões. Hoje é uma revisão de tanto do conteúdo que já está no canal quanto do conteúdo que a gente vai colocar no canal. Então vamos lá resolver questões que é a nossa revisão de hoje para a prova do soldado do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, beleza? Essas questões nunca fiz, estou fazendo com vocês como se estivesse na prova, ok? Depois a gente compara os gabaritos certinhos. Mas tem um gabarito aqui, ok? Deixa eu só ver aqui rapidinho para encontrar o gabarito aqui. O gabarito já está bem que assim, edital, recursos, alterar o gabarito, ok. Vamos lá. Ok, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Se x pertence ao segundo quadrante e cosseno de x igual a menos 5 sobre raiz de 26, então a tangente de x é igual a... Tá, esse conteúdo aqui a gente ainda não viu no canal, mas eu vou dar uma palhinha para vocês, tudo bem? Quem já tem o conhecimento, tudo bem. Mas quem não tem, a gente vai tentar dar uma pequena pincelada aqui para vocês, ok? Bom, o que a gente tem que saber, rapaziada? Tem que saber o seguinte, que existe uma lei fundamental da trigonometria. Existe uma lei, né, fundamental da trigonometria. Lei fundamental da trigonometria, tudo bem? Que lei é essa? Bom, a lei fundamental da trigonometria é a seguinte. Seno, vou ajeitar aqui que não está aparecendo. Aqui, hora. Começou a aparecer. Deixa eu botar aqui. A lei fundamental da trigonometria. Qual que é essa lei fundamental da trigonometria? Bom, a lei fundamental da trigonometria que você tem que levar para a prova, você tem que saber. Eu nunca vi trigonometria, não lembro de trigonometria, o que eu tenho que saber para a prova? Para o dia da prova. Lógico, mas eu vou dar esse conteúdo mais aprofundado no canal. É só se caso não der tempo, o que você precisa saber. A arma que você precisa saber para levar para a prova é o seguinte, que seno ao quadrado de um ângulo qualquer, mais o cosseno ao quadrado de um ângulo qualquer é igual a 1. Tudo bem? E que pela trigonometria básica, o seno, né, por exemplo, na verdade a tangente de um ângulo é o cateto oposto, né, no triângulo, se fosse no triângulo, no caso, no triângulo retângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Isso é só uma palhinha, só uma pequena revisãozinha. Aí tá. Aí daqui advém todas as outras fórmulas, tudo bem? Daqui advém todas as outras formas. Aí o que acontece? Aqui na nossa questão que a gente está analisando, né, que eu mostrei para vocês, é o seguinte, ele fala que o cosseno do x, é menos 5 sobre raiz de 26. Raiz de 26. Ele falou que o cosseno do x é isso. Ok? Cosseno do x é isso. Ele falou mais o seguinte. Ele falou que esse ângulo está no segundo quadrante. Segundo quadrante, ok? Então, a tangente desse valor é... Então, a tangente desse x... Opa, deixa eu apagar aqui. Desse x ok? Desse valor x, tudo bem? O que você precisa saber? Bom, precisa saber essa lei fundamental, ok? E precisa saber que a tangente é o seno de x sobre o cosseno de x. Sabendo isso, dá para matar essa questão, aparentemente, ok? Vamos lá. Ele não deu o valor para vocês aqui do seno, então a gente já tem esse valor aqui, ó. Que é aqui, ó, que ele acabou de dar. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai só encontrar o x, porque é um sobre o outro. Ok? E quem é o x? É só tu substituir aqui, ó. Aí como é que vai ficar? Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x. Só que quem é o cosseno ao quadrado de x? É menos 5 sobre raiz de 26. Só que isso é elevado ao
quadrado, porque o cosseno está ao quadrado. Isso tudo é igual a 1. Ok? Aí seno ao quadrado do x é igual a quem? Agora sim, agora vai começar a revisão, tá? Você não pode saber isso, mas você tem que saber isso aqui, ó, a sua prova. Tem que saber o seguinte, que quando você tem um A sobre um valor B, esse valor B é diferente de zero, óbvio, e tu tem um valor aqui N qualquer, o que tem que saber é o seguinte, esse cara vai multiplicar o N aqui, como assim? Vai ficar A elevado a N sobre B elevado a N. Ok? Como assim um exemplo? Vamos no exemplo. 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Que isso aqui é 9 sobre 4. Ok? Aí como é que vai ficar aqui? Aqui vai ficar... no caso aqui vai ficar menos 5. Vou apagar aqui. Aqui no caso vai ficar seno ao quadrado dx mais... Aqui vai ficar assim, ó, menos 5 ao quadrado sobre raiz de 26 elevado ao quadrado igual a 1. Perfeito até aí? É exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eu acabei de mostrar no exemplo lá em cima, ok? Aí como é que vai ficar aqui? Fazendo aqui, bem que assim nesse canto. Vai ficar seno ao quadrado de x é igual. Aí aqui vai ficar menos 5 elevado ao quadrado. Menos 5 elevado ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Aí 5 vezes 5, 25. Menos com mais, dá mais. Ou seja, aqui vai ficar seno de x ao quadrado mais 25, né? Sobre, olha, isso aqui é muito importante que vocês levem para a prova, pessoal. Não pode ir para a prova sem isso aqui. Olha só essa arma aqui. Raiz quadrada de 26, tu nem precisa saber o valor. Mas tu precisa saber que é o seguinte, aqui tem um 1, e como é o quadrado, aqui tem um 2. Aí você tira esse cara aqui, esse 26, e esse cara que está na sombra vai para o sol. E esse cara que está no sol vai para a sombra. Ok? Ou seja, esse valor aqui de baixo, ele se transformou, o raiz de 26 se transformou de 26 elevado ao a meio. Mas isso tudo elevado a 2. Isso tudo é igual a 1. Alguma dúvida até aqui? Aí o que eu faço? Quando eu tenho, por exemplo, um A elevado a 2, por exemplo, elevado a um valor N, fica esse 2 multiplica esse expoente aqui de fora, ou seja, fica 2N. Como assim? 3 ao quadrado elevado a 2, por exemplo. Fica 3. Não fica 2 elevado a 2, não. Não fica assim. Fica assim, ó. Fica 2 vezes o 2, que é 3 elevado a quarta. Ok? Ou seja, seno ao quadrado de x é igual, presta atenção, 25 sobre 26 vezes aqui, ó. Presta atenção. 26 meio vezes 2, igual a 1. Esse 2 corta com esse 2, fica 26 embaixo. Presta atenção, não percam, ok? Mais 25 sobre 26. Olha só no que se transformou tudo aquilo lá, ó, que estava feio. 25 sobre 26. Ah, eu não entendi. Esse vídeo, essa questão vai ficar gravada, você vai lá no YouTube, mas presta atenção aqui no ao vivo, porque aqui você pode tirar dúvida, ok? Para quem não sabe, eu tenho um grupo de estudos e a gente está com esse grupo de estudo a todo vapor, ok? Ou seja, seno ao quadrado dx, passando o 25 sobre 6 para o outro lado, presta atenção, fica 1 menos 25 sobre 26. Eu lembrei que essas questões eu nunca fiz, eu estou fazendo elas agora, é inédita para mim também. Ok? Aí como é que eu faço aqui, senhores? Eu tenho, olha só, essa outra revisão. Eu tenho duas maneiras de resolver isso aqui, ó. Eu tenho duas maneiras de resolver isso aqui, ó. Esse valor aqui eu tenho duas maneiras de resolver isso. Transformando esse cara na mesma base que esse, ou simplesmente pegando esse e multiplicando aqui, somando com esse e botando esse aqui como divisor. Como assim? Primeiro método para fazer isso aqui, que é um método geral para esse caso. Fica aqui, fica 26 vezes 1. Ou seja, pega o 26 e multiplica aqui, esse cara. Aí vai ficar menos 25 sobre 26. Que vai dar 26 menos 25 é 1. 1 sobre 26. Ou seja, esse cara deu 1 sobre 26. Qual é o outro método, Miguel? Não é 1 aqui? 1 menos 25 sobre 26?
Eu multiplico por 26 em cima aqui e embaixo. Por quê? Porque 26 dividido para 26 é 1. Ou seja, não está alterando nada aqui. Aí 26 vem 1. 26 vezes 1, 26 sobre 26. Menos 25 sobre 26. Aí quando tem assim, ó, divisão de fração, né? Divisão de fração. No caso, soma de fração. Em que eles têm o mesmo denominador, tu conserva o denominador e subtrai de cima. 26 menos 25, 1. Perfeito? Ó, os resultados bateram. Perfeito? Te ensinei 2 modos de como resolver essa fração com base diferente. Ok? Ou seja, vai ficar seno ao quadrado de x é igual a quem? 1 sobre 26. Aí sai para lá, a raiz quadrada. Quando o cara está aqui, ele sai em forma de raiz. Fica seno de x igual a raiz quadrada de 1 sobre 26. Mais ou menos aqui. Só que agora a gente vai saber se é mais ou se é menos. Por quê? Porque eu falei para vocês que é no segundo quadrante. Use sempre teu chifre. No segundo quadrante, o seno é positivo. Então, esse valor aqui não vai para o nosso valor, só vai valor positivo. Seno de x é igual a raiz de 1 sobre raiz de 26, que vai dar 1 sobre raiz de 26. Ou seja, o seno, senhores, é 1 sobre raiz de 26. E quanto é que é o cosseno lá que a gente tinha encontrado? Lá de cima, que deu para a gente? O seno deu 1 sobre 26 e o cosseno que ele deu para a gente foi quanto? Menos, ou seja, aqui, ó, menos 5 sobre raiz de 26. Voltando aqui para a minha outra lousa aqui, ó. Encontramos a gente tem o cosseno aqui, tudo bem? Temos o cosseno aqui. E temos o seno. O que foi o seno que a gente encontrou? O seno de x foi quanto? 1 sobre raiz de 26. Perfeito? Perfeito? Só que eu te falei que a tangente de um valor x qualquer é o seno de x sobre o cosseno de x. A gente já tem o valor, ele quer o cosseno de x, a gente já tem o valor de seno. O que é o valor de seno? Está aqui, ó. 1 sobre raiz de 26. E o cosseno é quem? Menos 5 sobre raiz de 26. Raiz de 26 aqui, né? E como é que eu faço divisão de frações? Ok? Já disse isso 1000 vezes na minha aula. Conserva a primeira, o que, Miguel? A primeira fração, vou fazer aqui, conserva a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Que é o inverso de 5 sobre raiz de 26? Raiz de 26 sobre menos o 5. Como é multiplicação, eu corto esse cara com esse cara. Vai ficar 1 sobre 5. Tem essa resposta? Tem. Letra A, de aprovado. Ou seja, resolvemos a primeira questão da banca OCP deste nosso encontro. Lembrando que eu tenho um grupo no WhatsApp em que a gente tira dúvidas, resolve questões, está lá o tempo todo auxiliando você na preparação para a prova do Corpo de Bombeiros. Tudo bem? Então, se você quiser saber mais, o meu Instagram é Miguel Jonas. Miguel Jonas, beleza? Me mande mensagem lá que a gente conversa. Perfeito?